Você já se perguntou por que o dinheiro de algumas pessoas parece crescer enquanto o seu mal dura até o final do mês? Eu também me perguntei. Durante anos pensei que o problema era o salário, mas a verdade é que o problema era o meu sistema. E neste vídeo, vou lhe mostrar as 3 fases das finanças pessoais que transformaram completamente a minha vida e me deram liberdade financeira. Também darei exemplos reais, relatos e, claro, o passo a passo que usei para fazer o dinheiro trabalhar para mim. Se você quer sair de problemas, construa uma base sólida e chegará ao ponto em que seu dinheiro cresce sozinho. Então, fique comigo até o final. Aproveite agora e nos ajude com o crescimento do canal, deixando aquele like e se inscrevendo. Aproveita e deixe um comentário, e me diga em que fase você está hoje. Vamos juntos neste caminho? Aos 26 anos, eu ganhava razoavelmente bem, mas não via o dinheiro. O salário chegava e as contas tiravam, e eu vivia contando os dias até o próximo pagamento. Sempre que eu tentava guardar alguma coisa, surgia alguma emergência. Quando me dei conta, já devia mais de R$ 8.000 no cartão de crédito, e eu estava pagando somente os juros para continuar sobrevivendo. Foi neste exato momento que decidi mudar. Comecei a estudar sobre finanças pessoais e descobri algo que mudou tudo. O caminho para a liberdade financeira é dividido em fases. É como um jogo de videogame. Você não começa investindo em ações ou outros ativos de risco. Você começa pelo básico, com base na sua realidade, e sobe de nível com o tempo. Estas 3 fases são como passos que qualquer pessoa pode escalar com planejamento, paciência e disciplina. E, para melhor ilustrar, vou utilizar o exemplo do Luiz, um cara comum que passou por tudo isso e saiu do outro lado com uma vida completamente diferente. Agora vamos para a primeira fase, a fase da sobrevivência. Fase 1. Sobrevivência. Esta é a fase onde quase todos começam. A sobrevivência é o estágio do problema, da ansiedade no final do mês e da luta constante para manter as contas em dia. Aqui o dinheiro não sobra, às vezes nem é o suficiente para cobrir tudo e, o pior, muitas pessoas passam a vida toda presas neste ciclo. Foi nesta fase em que conheci o Luiz. Ele tinha 23 anos, trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos e ganhava R$ 2.400 por mês. Ele pagava aluguel, ajudava seus pais com R$ 300 por mês e tinha uma dívida de R$ 5.000 no cartão de crédito, dívida que só aumentava com os juros. O primeiro passo nesta fase foi doloroso, mas necessário: sentar-se e enfrentar a realidade. Luiz fez uma planilha de cálculo simples com tudo que ganhava e tudo que gastava. Foi aí que ele percebeu que R$ 800 do salário foram apenas para deliveries e pequenos gastos invisíveis. Ele começou a cortar tudo que não era essencial. Saiu do aluguel caro e começou a compartilhar um apartamento com um amigo, economizando R$ 400. Cancelou os cartões de crédito e renegociou a dívida em 12 parcelas fixas de R$ 500, com juros muito mais baixos. Com estas mudanças, conseguiu gerar um pequeno superávit de R$ 300 por mês. Era pouco? Talvez. Mas era o que ele precisava para sair do buraco. Sobreviver não é enriquecer-se, e sim voltar a respirar novamente. O objetivo aqui não é ficar rico da noite para o dia, e sim deixar de sangrar. E esta base necessita de 3 pilares: controle de gastos, eliminação de dívidas e criação de hábitos. Luiz anotava todas as despesas, evitava fazer compras por impulso e só usava débito. Depois de 14 meses, eliminou todas as dívidas e, então, pela primeira vez na vida, sentiu paz ao olhar para o equilíbrio em sua conta bancária no final do mês. Este foi o sinal. Ele estava pronto para subir de fase. Agora vamos para a fase que muda tudo. Fase 2. Estabilidade. Quando você sai da sobrevivência, algo muda dentro de você. O medo começa a dar lugar à confiança. Você percebe que, com estratégia, o dinheiro pode trabalhar a seu favor. Luiz chegou à estabilidade com 25 anos, sem dívidas e com uma renda modesta. Mas tinha clareza, controle e disciplina.
O primeiro passo foi abrir uma conta separada apenas para o fundo de emergência. Economizando R$ 300 por mês, em menos de um ano acumulou R$ 3.600, o suficiente para cobrir 3 meses de despesas básicas. Com a reserva garantida, deu o segundo passo: investir. Começou no Tesouro Selic, aplicando R$ 200 por mês. A rentabilidade era baixa, mas o objetivo era aprender como o dinheiro crescia fora da poupança. Aos poucos, ganhou confiança, estudou sobre fundos imobiliários e diversificou. Passou a investir R$ 500 por mês. 2 anos depois, já tinha R$ 2.000 aplicados e R$ 5.000 no fundo de emergência. A estabilidade é a fase em que você aprende a viver abaixo do seu padrão de renda. Luiz ganhava R$ 2.800, mas vivia como se ganhasse R$ 2.000. Não era por obrigação, mas por inteligência. Cada real investido era um tijolo na construção da liberdade. Ele estudou marketing digital, conseguiu um novo emprego e passou a ganhar R$ 4.500. Mas não cometeu o erro de aumentar o padrão de vida. Manteve os mesmos hábitos. Aos 29 anos, tinha acumulado mais de R$ 50.000 e uma vida financeira estável. Essa fase separa os que apenas sobrevivem dos que realmente constroem. Fase 3. Liberdade. Liberdade é quando o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser um aliado. É quando você não trabalha mais por obrigação, mas sim por livre escolha. Quando seus investimentos geram renda suficiente para cobrir seu estilo de vida e muito mais. Mas esta fase não ocorre da noite para o dia. É construída sobre tudo que você faz antes. Luiz chegou a esta fase aos 35 anos. Ele já tinha um fundo sólido, uma rotina de investimentos bem definida e uma mentalidade inabalável. Investia R$ 2.000 por mês em uma carteira bem diversificada, renda fixa, fundos imobiliários, ações e até mesmo uma pequena empresa do segmento digital que lhe gerava R$ 500 mensais. Seus investimentos totalizavam mais de R$ 250.000, com uma rentabilidade de 10% ao ano. Isso significava R$ 25.000 por ano entrando em sua conta sem ele precisar fazer nada. Um salário anual só com o dinheiro trabalhando para ele. Mas Luiz não parou por aí. Ele sabia que o tempo era o seu maior aliado. Fez uma simulação. Continuando a investir os mesmos R$ 2.000 por mês, com uma rentabilidade média de 10% ao ano, em 10 anos teria R$ 700.000 e em 15 anos mais de R$ 1.200.000. E o melhor é que mesmo que decidisse parar de trabalhar, aos 50 anos teria uma renda suficiente para viver em paz. Imóveis alugados, fundos e a empresa digital lhe davam uma renda passiva de mais de R$ 6.000 por mês. O que realmente marcou esta fase não foi o dinheiro, mas a sensação de controle. Luiz podia escolher onde trabalhar, quanto tempo de férias tirar, como educar seus filhos e onde viver. Já não era escravo de salários ou das contas. Enquanto isso, muitos amigos de infância ainda estavam presos na primeira fase, sobrevivendo com muitas dívidas, sem fundo, sem planejamento, pensando que enriquecer era só para os ricos. A liberdade não é um destino mágico, é uma construção diária. Requer paciência, mas recompensa com algo que não tem preço: a tranquilidade. E quando você chega a ela, entende que o dinheiro nunca foi o fim. É apenas a ferramenta que lhe dá o direito de viver a vida nos seus próprios termos. Antes de concluir, deixe-me mostrar uma comparação poderosa entre quem sobe de fase e quem fica preso. Com 38 anos, Luiz estava em paz. Tinha liberdade, escolha e segurança. Mas um reencontro com um velho amigo da escola, Douglas, encenou o contraste entre dois caminhos diferentes. Douglas estava ganhando bem, sempre teve bons empregos, mas nunca saiu da fase de sobrevivência. Mudava de carro todo ano, morava em um apartamento caro, gastava em jantares, viagens e ostentava nas redes sociais. Neste dia, Douglas confessou que estava endividado em mais de R$ 60.000, sem fundos e com 2 cartões estourados. Para os olhos dos outros, era só sucesso, mas por dentro vivia um caos silencioso. Enquanto isso, Luiz,
que sempre viveu com simplicidade e estratégia, ultrapassou o 1 milhão investido. Ele podia parar de trabalhar se quisesse. Não necessitava de luxo para provar nada, porque sabia que a verdadeira riqueza é quando você pode escolher. Esse foi o ponto de virada para Douglas. E pode ser para você também. Não importa onde você esteja agora, o que importa é quando você decide mudar de fase. O caminho financeiro não é sobre fórmulas mágicas, é sobre fases. Respeitar o tempo, ajustar os hábitos e tomar decisões conscientes todos os dias. Não precisa começar ganhando muito, você precisa começar entendendo onde está. Se você estiver na fase da sobrevivência, o foco é cortar gastos, eliminar dívidas e organizar sua vida. Se estiver na fase da estabilidade, aprenda a investir, mantenha a disciplina e construa sua base. E se já está na fase da liberdade, use o dinheiro como ferramenta para viver com propósito e ajudar outros a fazer o mesmo. Luiz começou com dívidas, pouco salário e muitas dúvidas, mas decidiu agir e, ao longo do tempo, construiu uma vida que muitas pessoas apenas sonham em ter. Agora é a sua vez. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, se te deu algum insight ou mesmo um empurrão, se inscreve no canal, dá um like e compartilha com alguém que necessita escutar. Comente abaixo. Em que fase você está hoje? Vamos crescer juntos e lembre-se, o tempo vai passar de qualquer maneira. A única lição que você precisa é decidir se quer ficar no mesmo lugar ou subir de fase. Até logo!